Vamos lá, meu povo. Estamos aqui hoje com a Hilux. Só pra passar aqui que essa semana, rapaz, peguei uma Toro, peguei um Fox com o mesmo problema. Mesmo problema. O rapaz, os alinhamentos, né? Aí por onde a gente vê, já vi aqui tanto na cidade como fora. O pessoal que faz alinhamento de carro não se atenta algumas coisas e arruma problema pro carro, né? Acaba arrumando problema. Volante certo aqui, ó. Empareado, tá vendo? Diferencinha ali um pouquinho. E pareou aí. Pronto, ó. A marquinha bem em cima, bem centralizadinho, né? No jeitinho aí alinhado. O que acontece? Quando vão fazer alinhamento, eles alinham o carro lá na frente, né? Os pivôs lá nos braços axial. E remove o volante para acertar o volante, né? Acho que isso aqui é uma grande falha de um alinhamento, um sistema desse. Que a gente hoje que trabalha com sistema elétrico, direção elétrica, não pode acontecer isso. Existe o ângulo pelo scanner, né? Na hora que você acessa o scanner lá vai estar mostrando o ângulo, se o volante está certo, se está mais para um lado, para o outro, centralizado. O que acontece quando a linha lá e chega aqui, saca o volante, né? Que ele tá assim, meio torto, né? Saca o volante, aí já encaixa o volante alinhadinho, os pneus alinhados. Aqui se alinhou, né? Lá se alinhou. Porém, o motor elétrico que vem na coluna da direção ficou no mesmo jeito, parado lá. Porque você sacou o volante nessa posição, encaixou o volante já nessa posição, porque ele é um frisado, né? É você que escolhe o lado que vai encaixar. Se você encaixou ali, para você ficou certo aqui. Porém, o carro faz jogo mais para um lado do que para o outro. Que é a situação aqui, ó. Vou funcionar aqui o carro. Vamos contar aqui as voltas para vocês entenderem, ó. Ó, uma, né? Uma, quase duas, né? Dizer assim. Vamos voltar aqui um pouquinho e voltou uma de novo. Pneu no meio, aí tá no meio. Vamos para outro lado agora. Uma, né? Uma, duas, já percebeu aí? E um pouquinho. Percebeu? O pneu tá virado para cá. Eu vou voltar as duas voltas, ó. Uma, né? Duas. Pronto, o pneu tá alinhado aí. Vou corrigir para ver. Pneu alinhado, as duas voltas tá alinhado. Agora quando vamos pra cá, ó, uma, né? Tem uma aí, quando vai dar a outra, ó, só chegou aí, deu 1,5. E assim, né? 1,5. Então aqui na direção mecânica, a diferença que você vai notar é isso aí, ó. Essa é a diferença que vocês vão notar. Só que um jogo vai fazer mais do que para o outro. Agora, quando é direção elétrica, que não é o caso aqui desse carro, mas se você pegar uma Toro, um Fox hoje 2018 para cá, um Gol, né? Um G8, um G7, né? Um Palio, que já vem já também com, já saiu o Argo, já saiu com direção elétrica, vários carros, né? O Prisma, Corolla, você vai ter um problema lá. Você vai ter um problema. A luzinha da direção vai ficar acesa. O jogo se sente mais pesado. O que acontece? A direção elétrica, exemplo, o carro parado aqui, 0 km, né? 0 km, você com o carro funcionando, ela é leve. Só que quando ele atinge 60 por hora, né? 60, 100 por hora, o módulo informa a velocidade do carro que está, informa o módulo de controle do volante, né, da direção elétrica, para pesar mais.
o volante, aí você sente aquela aderência firme, o carro no chão. O que acontece quando faz os kits, que é botado em carro que não faz a ligação correta pela rede CAN, né, o sincronismo certinho, as comunicações entre um carro e outro, um módulo e outro, acontece isso aí. Muitas vezes na hora que chega a 100, o volante, se você triscar, encapota o carro. É como diz, entendeste, né? Se instalar um kit elétrico, uma direção elétrica e não ligar a rede CAN para se comunicar os módulos, o módulo de injeção, enviar informação da velocidade do veículo, se você está acelerando, se você está freando o carro, se ele não tiver essas informações, principalmente a de velocidade, o risco de você encapotar o carro é grande. Porque o volante, se você assoprar, ele gira pro lado. Fica tão leve que até passa na mão assim, o bicho se espanta. Entendeu? Então, isso aqui tem que ser bem feito, o alinhamento. Para que a luzinha não venha ficar acesa no painel. Que você vai ter jogo mais para um lado do que para o outro. É coisas que acontece que eu não consigo entender. Como é que a pessoa se profissionaliza em uma área dessa e faz uma situação dessa. Eu sou eletricista, mas eu vou dizer, se eu fosse fazer um alinhamento mesmo, eu tirava aqui, ó, tirava as duas ponteirinhas lá fora, lá os braços axial, achava o centro do setor, né, o centro certinho, o dividimento certinho no setor, né, fazia um jeito para travar ele, pra ele nem ir para lá, nem para lá nem para o outro, né, o volante aqui fora e o setor travado no meio. Aí eu ia fazer o alinhamento lá, botava a máquina lá, ia fazer o alinhamento de uma roda com a outra, as traseiras, tudo, sem depois eu ia encaixar o volante. Eu creio que nessas condições aí não tem, né? Não tem como ficar um jogo mais para um lado do que para o outro, porque foi tirada a diferença lá no setor, foi feito o teste, as medições, para bater certo. Se der 15 centímetros lá de comprimento lá da haste saindo para esse lado, para empurrar a roda para esse lado, o outro lado tem que ser o mesmo jeito, tem que ser 15 também. Entendeu? Agora na situação que está aqui, um lado aqui é 30 centímetros, né? A haste saindo lá, empurrando o pneu para fora. Do outro lado, só 15. Aí fica difícil, né? Aí o pessoal dizer que é um alinhamento aí de carro, é complicado, né? Porque é difícil. A gente que trabalha na área, exemplo, eu hoje, não dizer assim, como eletricista, como é que eu vou conseguir apagar uma luz dessa? Né? Como é que eu vou apagar uma luz de direção elétrica se o carro não está alinhado? Aí você manda para o alinhamento, volta do mesmo jeito ou volta para o outro lado. Por exemplo, estava para esse lado, agora vem para esse. Aí é complicado demais, é complicado, né? Seja profissional, faça o serviço direito, conte as voltas do volante se for possível. Pegue uma treina, vá lá no setor, meça um lado, meça para o outro, baixe o carro, bote o computador lá e comece a alinhar lá, sem mexer no setor. Sem mexer no setor para não dar isso aqui, ó. Isso aqui quebra a cinta direto, ó. Se não fizer direto, você vai estar trocando cinta direto, você vai estar mexendo com cinta de airbag. Essa aqui tá assim, mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que tirar a diferença aqui na cinta. Pô, eu vou botar ela pro lado que tá fazendo mais, né? Girar aqui, tirar a trava aqui de segurança para não quebrar a cinta. Jogar ela toda para um lado, voltar aí um terço, né? Dar a volta ali, voltar ali uns 45 graus, né? Voltar uns 45 graus e encaixar aí. E Deus tome conta. Deus tome conta, que é complicado. O carro vai 2, 3 vezes para fazer alinhamento e quando não volta de um lado fazendo pouco jogo, agora é do outro lado tá fazendo pouco jogo. Ou soldaram lá uma barra lá para um lado e deixou grande, só pode. Agora isso aqui
é difícil. Valeu, pessoal, até mais, até a próxima. Foi um prazer estar aí falando com você sobre esse assunto que pego direto aqui na oficina. É o serviço quando o cara chega, rapaz, direção, acendeu a luz aqui, pesou a direção, tá sentindo mais pesada. E foi depois que fez o alinhamento. Quando nós entra lá no scanner lá para dar uma acompanhada no ângulo da direção, tá lá o volante aqui no meio e lá marcando 45 graus para a esquerda ou 35 graus para a direita ou todo para a esquerda e para o outro lado nada. É complicado.